Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu venho trazendo uma mensagem onde eu vou falar bastante sobre mente renovada, pensamentos e por que isso tudo é tão importante, né? Por que consta repetidamente na palavra de Deus esse assunto? É porque é importante, tudo que é muito importante acaba constando muitas vezes, se repete alguns bons conselhos, né? E a Bíblia ela fala dessa mente renovada porque através da nossa mente, através daquilo que a gente crê verdadeiramente, a gente também consegue colocar isso de dentro de nós, né? Colocar para fora. Então, muitas coisas começam no pensamento do ser humano e depois é externalizado. Então, eu quero falar aqui sobre o que a Bíblia fala, né, para a gente renovar a nossa mente, que está em Romanos 12:2. O texto diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, se conformar é tomar a forma, né? Ou seja, o mundo vem colocando um padrão de pensamentos, como por exemplo nas manchetes de jornais, colocando muito medo nas pessoas, sempre falando de tragédias, de problemas, de mortes e enfim, tantas coisas ruins que a pessoa ela acaba moldando a mente dela, ela vai se conformando, né? Vai tomando forma daquilo e ela acaba ficando uma pessoa com muito medo. Ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de ser assaltada e ela vai dizer assim: "Ah, mas é verdade, porque você não viu o que o noticiário disse?" Mas eu também li na Bíblia que Deus ele manda os anjos, né? Ele envia os anjos para acampar ao meu redor e me guardar. Então, se eu renovo a minha mente na palavra, eu acredito verdadeiramente, porque isso só funciona com fé, quando você crê verdadeiramente. Então, se eu creio verdadeiramente que eu sou guardada, que eu sou protegida, que eu sou amada, eu vou sair na rua sim, todas as vezes que eu precisar resolver as minhas coisas e não vou temer assaltos e enfim, tantas outras coisas aí que os jornais falam. Porque eu não estou vivendo conforme o curso desse mundo, eu estou vivendo o que a palavra de Deus me diz. Mas, como eu disse, só existe isso para quem tem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essas crenças todas que você e que eu temos, de onde vem? Ela vem da casa dos pais, do ambiente onde fomos criados, de professores, de colegas, de parentes próximos, de vizinhos. Então a gente vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra e acaba que a nossa mente é influenciada por tantas coisas que a gente ouve, por tantas coisas que a gente vê acontecendo, e esses pensamentos são formados e enraizados e eles viram crenças que podem nos prender em mentiras. Mas a palavra de Deus, ela tem a verdade sobre quem somos para Deus e como Ele nos ama por sermos importantes para Ele, porque somos filhos. Mas pessoas, elas podem até ser boas ou bem intencionadas. O problema é que velhas crenças, elas acabam sendo passadas de geração em geração. E aqui na segunda carta de Coríntios, né, que Paulo está escrevendo, no capítulo 10 e o versículo 5, vai dizer assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, todo o conselho que ele vem contra a palavra de Deus, todo esse entendimento, ele tem que cair por terra. Porque se eu vou viver uma vida baseada realmente, uma vida de fé, eu não vou ficar acreditando nas coisas que os outros falam, mas eu vou analisar à luz da palavra de Deus, o que vem dizendo. E
Para alguns isso pode parecer loucura, pode parecer mesmo, mas quando nós estamos vivendo isso no nosso íntimo, no nosso coração, está bem enraizado, ninguém vai tirar as nossas crenças. E eu sei sim o quanto eu tenho vivido guardada e protegida pelo amor de Deus. Então, ninguém vai me tirar. Isso está dentro de mim, isso é uma verdade muito maior do que as mentiras dos jornais, porque eu não sei o que aquelas pessoas acreditam, eu não sei o que aquelas pessoas pensaram, eu não sei por que elas atraíram aquelas situações até elas. Isso não me vem ao caso, eu não quero saber, eu quero entender o que a palavra de Deus me diz, eu quero dobrar os meus joelhos e orar e entender que Deus ouve a minha oração. Então é nisso que a minha mente ela vai ser ocupada. O que está acontecendo no mundo afora, quem elegeu, quem é o político, quem quer, isso não importa, porque desde que eu me conheço por gente, eu ouço histórias e mais histórias e mais histórias, eu vejo sair um presidente, entrar outro e entrar outro, e a política cheia de corrupção, isso é uma grande verdade, infelizmente, no nosso país, mas eu sei que desde que eu me entendo por gente, eu venho prosperando e crescendo, e eu venho de uma família onde mulheres são mulheres de fé, onde mulheres como a minha avó ensinou a minha mãe me ensinou a crer em Deus. Mas eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a entender coisas muito maiores, muito mais verdadeiras apenas do que eu tinha recebido. Então é importante a gente querer renovar a nossa mente, é importante a gente desejar o conhecimento e o entendimento na palavra de Deus, porque enquanto a gente está pensando aqui nas coisas naturais, a palavra de Deus ela é espiritual e ela vem agindo no mundo espiritual. Então muitas coisas que acontecem que os nossos olhos não podem ver, mas que são mais reais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. O Salmo 94, no versículo 11, diz assim: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E muitas vezes é verdade, por pura vaidade do coração. Orgulho, coisas vãs, enfim, pensamentos que muitas vezes não têm valor. Agora, aqui na palavra de Deus em Jeremias 29, no versículo 11, diz assim o Senhor: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, olha a diferença dos nossos pensamentos, que são pensamentos tolos, pensamentos de vaidade, pensamentos que, às vezes, o que estão pensando de mim? O que vão falar de mim? Será que se eu começar a estudar a Bíblia vão dizer que eu sou religiosa, que eu sou fanática? O que será que vão pensar de mim? Isso é tudo bobagem. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito é o que realmente importa. O que Deus pensa de mim. Quando Ele olha para mim, o que Ele vê? Será que Ele me vê fazendo algo que está agradando a Ele? Será que eu estou alinhada à palavra de Deus? Quando quero e espero receber algo, aquilo vai ser de bom proveito para a minha vida e para a vida de mais alguém? Então, nós é que devemos renovar a nossa mente baseada na palavra de Deus. Muitas vezes meditar em um simples versículo durante todo o dia vai nos tirar de pensamentos de ansiedade, de pensamentos de estresse, de pensamentos que nada vão nos acrescentar. Então, existem coisas que são fantásticas. Eu leio a palavra, eu vejo tantas maneiras diferentes que Deus tem de mostrar ali a mesma coisa. E eu estava lendo o caso ali do filho pródigo, né? E quando ele está voltando,
essa história, ele tá já cansado de sofrer, já tá ali comendo até comida de porcos ou desejando comer comida de porcos. Então ele volta para o pai, e quando ele volta, o pai já tá ali esperando. O pai, ele já tá atento, então ele também tinha esse desejo de ver o filho voltar, né? E ali no coração do pai, desejando que o filho voltasse, ele já preparou na sua mente uma festa, como que ele iria fazer, o que ele iria, porque quando o filho tenta fazer aquele discurso para convencer o pai, ele já interrompe, traz o anel, põe no dedo dele, põe a sandália no pé, mata aquele novilho, né, que estava lá especial para aquela ocasião. Então ele esperava tudo isso. E quando a gente está esperando algo de Deus, o que a gente faz? Não é? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples de uma pessoa que eu ouvi dizer que ela queria muito o marido de volta em casa, então ela deixava aquele lugar pronto, a mesa pronta, como se ele fosse jantar com ela, e ela orava e pedia para Deus trazer ele de volta. E aí um dia ele voltou realmente, né? E aquilo ela fazia como um ato simbólico de fé. Então aquilo que o coração está desejoso, aquilo que o pensamento, né, realmente quer e deseja. Então as atitudes vêm seguindo, né? E tem que ser atitudes de fé e realmente fazer algo assim que surpreenda mesmo até a Deus. Fala, nossa, quanta fé existe nessa pessoa. Ela tá esperando que o filho volte, que o marido volte. Ela prepara uma mesa ali, ela prepara a cama para o filho, ela espera esse filho voltar. Enfim, a gente está falando aqui como um exemplo de atitudes, né? Então a gente tem que ter atitudes de fé. E essas atitudes, elas vão gerar de que maneira? Se a mente não está renovada em fé, se a mente perdeu a esperança, as expectativas, então as atitudes vão seguir pelo mesmo caminho. Uma vida sem graça, de marasmo, aquela vida sem nenhuma motivação, sem nenhuma atitude, um dia após o outro, tudo igual. Mas é necessário que nós tenhamos sonhos, tenhamos desejos, porque senão a vida realmente ela perde toda a graça. As pessoas entram em depressão, em ansiedade, por falta de sonhos, por falta de bons pensamentos, por falta de ocupar a mente com a palavra de Deus. Então é isso que eu tenho, né, aqui como mensagem hoje, a importância, né, real do pensamento e o poder que ele tem, porque senão não haveria tantos versículos na Bíblia dizendo que nós devemos tomar conta do nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento, né? E entender aquilo que nós estamos pensando, por que estamos pensando aquilo, por que estamos desejando aquilo. Então, esclarecer a nossa mente, não deixar qualquer pensamento errado entrar e ficar remoendo aquilo, mas antes buscar em oração, já se livrar, meditar em coisas que são realmente produtivas para o nosso dia. Vamos fazer uma brincadeira assim. Então agora você vai pensar algo, o anjo vai passar e vai dizer amém. O que será que durante o seu dia um anjo que passar vai dizer amém? Para coisas boas, para planejamentos bons? Ou será que você vai estar ali pensando mal de alguém, pensando mal de si mesmo, se condenando, dizendo que não tem mais valor, que não tem mais jeito, que não tem mais chance, que aquilo não vai ser possível? O que esse anjo que estiver passando por perto de você vai dizer amém? Então vigia teu pensamento, vigia em tudo que ocupar a tua mente, que são as suas crenças, né, mais profundas, mais enraizadas. E acredite no que eu estou te falando, porque eu já vivi muitas coisas, já estudei muitas coisas, e eu sei que o pensamento ele tem um poder incrível, e a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E aquilo que a nossa boca fala antecede muitas coisas
que vão acontecer na nossa vida. E é isso que eu quero falar. Fica em paz, em nome de Jesus, reflita sobre isso. Reveja realmente coisas que você já viveu, tanto boas como ruins, como aquilo estava no teu pensamento, você acabou atraindo aquela situação. Não fica tentando colocar a culpa em outras pessoas, não fica responsabilizando Deus, mas tenta realmente ir ali no fundo, né, daquele acontecimento e ver o quanto você pensou naquilo de maneira boa ou de maneira ruim e acabou trazendo aquilo para sua vida. Assim como quando a gente pensa em alguém, de repente, o telefone toca e é aquela pessoa ligando pra gente, tá bom? É esse tipo de ligação entre o falar, entre o pensar e entre o que acontece no nosso mundo, porque nós criamos a nossa própria realidade. E louvado seja Deus se essa realidade estiver alinhada a todo o bem, né? A toda a bondade que Deus tem para a nossa vida. Fica com Deus, fique em paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.